Bom dia. O assunto nosso dessa unidade de ciências é os alimentos, né? É uma coisa que todo mundo se interessa, né? Por alimentos. Nem sempre a gente faz a alimentação do jeito que deveria, né? Às vezes a gente não se alimenta bem, mas a alimentação é um dos itens mais importantes para a gente manter a saúde, né? Para não dizer que é o mais importante. Se você tem uma alimentação saudável, dificilmente você vai apresentar algum problema, né, de saúde. Então, vem logo dizendo o seguinte: em nosso planeta há alimento suficiente para todas as pessoas, porém muitas passam fome, né, como comenta o texto a seguir. Então, o texto diz o seguinte: os alimentos cultivados em nosso planeta são suficientes para alimentar a todos que vivem nele. Foi estimado que, com alimentos básicos atualmente produzidos, seria possível prover, quer dizer, dar alimento, né, a cada pessoa com uma dieta saudável e ainda sobraria comida para muita gente. Em todo o mundo, porém, milhões de pessoas passam fome e morrem porque não têm o que comer. Outros milhões sofrem com porque a dieta é insuficiente e inadequada, né? Então, isso a gente sabe, que existem pessoas que não têm aquilo que deveriam ter para comer. E ainda há milhões de pessoas que ficam doentes e morrem porque comem demais, especialmente frituras e alimentos gordurosos. Estas têm as doenças da fartura, como obesidade e problemas de coração. Aí vem dois questionamentos aqui, que é a sua opinião, né? Para você, por que é que ainda há pessoas que passam fome, né? Qual que é a sua opinião a respeito disso? E você conhece as realidades apresentadas no texto? Quer dizer, você conhece realidades de excesso de comida ou de falta dela, né? Então, isso aqui é para você parar e pensar um pouquinho, não tem necessidade de escrever. Então, o nosso assunto é alimentação e nós vamos falar, né, por ser ciências, de como que é que a gente, né, tem que se alimentar e de que tipos de alimentos que é que a gente tem. Então, os alimentos, eles têm classificações, tá? Os alimentos, eles se classificam, tudo em ciências, né? Tem as classificações e os alimentos não fogem disso. Então, a gente tem alimentos que a gente chama de alimentos reguladores. O que são reguladores? A própria palavra já fala. Regulador é aquele que regula, tá? Então, quando a gente fala de regulador aqui, ó, a gente tem que pensar o quê? Ele regula alimentos construtores, que são o quê? São aqueles que são responsáveis por construir as estruturas do nosso corpo. E os alimentos energéticos, como a própria palavra nos diz, eles nos dão energia, força, né? Para poder fazer as coisas do dia a dia, para poder trabalhar, para estudar e outras coisas mais. Então, eles podem ser classificados nesses três tipos, conforme a gente falou. E aí vem o seguinte: ó, os reguladores são aqueles que contêm grande quantidade de vitaminas e de sais minerais. A função deles é regular ó, o bom funcionamento do corpo e torná-lo mais resistente às doenças. Então, exemplos de alimentos reguladores, frutas e verduras, né, são um tipo de alimento que ajuda a gente muito a evitar doenças, a evitar problemas, porque as frutas e as verduras elas são ricas em vitaminas. Os alimentos construtores são aqueles que contêm uma grande quantidade de proteínas, né? Nesses aí estão as carnes, por exemplo, porque tem bastante proteína para poder ajudar a gente. A função deles é ajudar na formação da estrutura do nosso corpo, tá? O que é a estrutura, né? Os ossos, músculos, tá? Então, essa estrutura do nosso corpo, os alimentos que são ricos em proteína é que vão ajudar, né? São leite, ovo, soja, feijão, carne, né? As carnes variadas de frango, de peixe, de boi, de porco, que vão ajudar a gente nessa questão aí, tá? E nós temos também os alimentos energéticos. Energéticos, a palavra energético vem de quê? De energia, né? São aqueles que têm açúcares, óleos e gorduras. Esses alimentos, a função deles é fornecer energia para o corpo da gente. E com esses alimentos a gente tem que tomar mais cuidado, porque eles fornecem energia, mas a gente tem que gastar essa energia. Então, se a gente gasta pouca energia, a gente tem que consumir pouco alimento energético, né? Que senão vai ocasionar problemas de saúde, obesidade e outros. Aí nós temos exemplos aí, ó, mel, a uva, o arroz, o macarrão, a beterraba, a batata, né, que são alimentos que são ricos em estruturas energéticas, coisas que vão dar energia para o nosso corpo. Exemplos de alimentos energéticos ricos em óleos e gorduras. Nós temos a manteiga, os queijos, os óleos no geral, né? Óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão, óleo de girassol, entre outros óleos aí que a gente consome, tá? E são alimentos, como eu já falei, que a gente tem que consumir, né, em quantidade um pouco mais moderada em relação aos demais.
porque eles vão ocasionar para a gente um excesso de energia que, se a gente não consumir, a gente vai ter problemas. Então, basicamente, quando a gente pensar no tipo de alimentos, a gente pensar que a gente tem que consumir um pouco de cada um deles, certo? Então, isso é só uma introdução aos alimentos que está fazendo nesse capítulo aqui. Aí vocês voltam, façam uma leitura, tá? Não fica só nessa leitura que eu fiz, não, que é muito rápida. É só mesmo para introduzir. E aí vocês vão ter a atividade seguinte, que é para vocês fazerem. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa tabela aqui, pegar os alimentos que estão aqui em cima e trazer aqui para baixo, tá? Então, vocês vão trazer aqui para baixo observando o quê? Então, aqui eu vou colocar os alimentos que são reguladores. Então, eu vou olhar lá em cima todos aqueles alimentos que ajudam a regular o funcionamento do meu organismo, né? E vou trazer para aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso voltar lá no meu livro e verificar, né? Eu posso também fazer pesquisa, mas se eu voltar no livro, eu vou conseguir verificar que eu tenho alguns alimentos que são reguladores e que vão vir aqui, né? Por exemplo, as verduras. As verduras vão vir aqui, porque são alimentos que ajudam a regular o funcionamento do corpo da gente. Né? Outro que está ali em cima, a água também ajuda a regular o funcionamento. Nós temos também ali a uva, por exemplo. Agora, a uva tem um detalhe, ela vai entrar em dois, né? A uva, ela entra aqui nos reguladores, porque ela é vegetal, e ela entra nos energéticos, porque a uva tem uma grande quantidade de açúcar, né? Então, ela vai entrar nos dois. Na hora de colocar, vocês vão verificar isso aí, tá? E nós temos também o sal, que também vai entrar aqui na questão dos alimentos reguladores. Lembrando que o sal, né, deve ser consumido em quantidade mínima. Aí a gente vai aqui para os alimentos construtores. O que são os alimentos construtores? Aqueles que vão ajudar na construção do nosso corpo, né? Então a gente tem os alimentos, por exemplo, a soja, né, que é um alimento construtor. Aí a gente vai tudo aquilo que tiver a ver com carne, por exemplo, o peixe, né? O peixe vai ser um alimento construtor. O ovo vai ser um alimento construtor, a ervilha, e vocês vão colocando todos aqui. Ó. Eu não vou colocar todos não, tá? Eu vou colocar alguns aqui, aí você vai verificar o resto. Aí lá do outro lado, eu vou colocar o quê? Os alimentos que têm energia, né? Que dão energia para o nosso corpo. Então, aqueles que tiverem maior quantidade de gordura, maior quantidade de açúcar, maior quantidade de óleo. A uva, por exemplo, que eu falei com vocês que caberia nos dois lugares, né? Tanto no regulador quanto no energético, por causa da quantidade de açúcar que ela tem. Né? Um outro exemplo seria o quê? O mel, né? Também tem uma grande quantidade de açúcar. Também não vou colocar todos, tá? Aí você vai parar aí, analisar e verificar como que você vai terminar de complementar esse quadro aí. E seguindo, aqui pede o seguinte, isso aqui é pessoal. Cada um vai fazer da sua forma. Vocês não têm, aqui não dá para você avaliar com um colega se você teve uma alimentação saudável, né? Mas dá para você fazer a atividade. Então, primeiro, você vai fazer uma lista dos alimentos que você consumiu durante o dia. E colocar, por exemplo, desses alimentos, quais que são reguladores, tá? Então, você fez a sua colocação lá, então, você vai colocar quais desses alimentos que você colocou que são reguladores. Né? Vamos supor, você comeu lá durante o dia e aí você anotou o que foi que você comeu. Então, vamos supor, você comeu alface. Alface é regulador, porque alface é um vegetal, certo? Aí eu vou colocar só alface aqui, porque eu nem sei o que você vai colocar, né? Aí eu vou colocar também aqui embaixo os alimentos dos quais você consumiu, você vai colocar quais que são construtores, tá? Quais que são construtores? Você vai colocar nesse espaço aqui, você vai colocar os que são construtores, tá? Aí você vai parar para pensar aí, quais que foram construtores que você comeu, por exemplo. Vamos supor que você comeu um bife, né? A carne é construtora. Então, eu vou colocar aqui. E embaixo você vai colocar o outro tipo de alimento, né? Que tá faltando aqui, qual que é? Você já colocou o regulador, já colocou o construtor, tá faltando o energético, né? Quais alimentos que você consumiu que são energéticos, né? Que dão mais energia para o corpo lá, do que você consumiu. De repente, você comeu de sobremesa um pudim, por exemplo, é um alimento energético, né? Você pode ter colocado lá a beterraba na sua salada, então você comeu um alimento energético. Eu vou colocar a beterraba aqui, tá? Apesar de que a maioria de vocês não gosta, né? Então você vai fazer uma listinha, o que você comeu, o que é regulador, o que é construtor, tá? E aí você vai analisar, tá? Essa alimentação que você fez aqui, daquilo que você colocou, é uma alimentação saudável ou não?
né? O que é que faltou para ser saudável, ou então o que é que teve nela que foi saudável, certinho? Então, terminando isso aí, você vai passar para a página seguinte, que é a 203. Na página 203, é uma atividade um pouco complexa para você fazer aí em casa com o celular, pesquisar no celular é meio complicado. Então, por isso, eu peguei o quadro, tá? Fiz um resumo, porque o espaço que o livro traz também é muito pequeno para que você escreva muita coisa. Então, eu fiz um resumo e vou colocar esse resumo lá no grupo, tá? Para que você tenha acesso ao resultado condensado da pesquisa, porque esse guia alimentar para a população brasileira, que é o guia que você tem que pesquisar, ele tem muita coisa, tá? E para ficar lendo em celular é complicado. Então, você pode baixar depois, ler para você ter conhecimento, mas para fazer a atividade, eu vou fazer um resumão e colocar no grupo para vocês, combinado? Então, assim que tiver terminado, tá? Me envie a atividade, por favor. Abraço, tchau.